Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serastolcast. E no podcast de hoje falaremos tudo sobre a nova série do Apple TV Plus, Iluminadas. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio e nada fica para ser lembrado. Eu sou o Asmio e você continua aqui e ninguém pode te esquecer. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, senhoras e senhores, em muito breve vocês escutarão tudo que nós achamos de Iluminadas. Essa série, já posso dizer que é excelente, o Apple TV Plus. Porém, antes disso, comentaremos tudo sobre Stranger Things, que foi o tema dos nossos últimos 2 podcasts. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 6 minutos e 44 segundos. Se você quiser o seu comentário lido aqui, vamos ler sobre Stranger Things agora, mas teremos muitos outros conteúdos para você comentar, então vá nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, @Seriestol, nos mande comentários por lá, ou ainda no e-mail seriestol@gmail.com, ou se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, porque ele tem a sua versão no YouTube, Seriestolcast, é só mandar um comentário normalmente, como você já faz no YouTube. Exato. E, né, temos alguns comentários, né, vamos fazer um processo misto no podcast de hoje, porque eu tenho um comentário aqui que veio de veio do Instagram, né, da Seriestol, de Cinéfilo Ale, que disse o seguinte, inclusive Cinéfilo Ale, que já participou do Seriestolcast no podcast sobre a A24, né? Exato. E que foi um podcast aí muito bom também. Achei a duração de cada episódio dessa nova temporada exagerada, mas espero que compense na qualidade da trama, né? Nesse momento ainda não tinha saído os episódios. Afinal, a série tem mostrado um altíssimo nível desde seu início. E aí? Assim, eu acho que qualquer pessoa, quando vê uma série deste tamanho, fica meio assustado, né? Porque somando as horas dos episódios, passam de 9 horas, eu acho. Exato. É muita coisa. É tipo aquele meme, uma faca deste tamanho. Exato. Então é bem grande, né? É difícil. Sim. Podiam ter feito uma temporada com 14 episódios? Podiam. Não quiseram. Podia. Eu gostei. É que ele comentou aqui antes, né, Não, exato. Série, né? Eu também gostei do resultado. Mas eles podiam ter feito um esquema. É que a questão é tudo psicológico, gente. É tudo psicológico. Psicológico. Se fossem 14 episódios, de uma hora cada, as pessoas iam abraçar e falar, que maravilha. Mas como são 9 episódios, com que dão suas 13, 14 horas, as pessoas, meu Deus, que terror. As pessoas, a gente, tá, inclusive. Exato, que a gente falou isso no nosso podcast de expectativas e sobre Stranger Things de forma geral. Exato. E, né, brevemente, a Unicorn Baby também falou que o hype dela estava altíssimo para essa série. Meu hype também subiu com o tempo, viu? Mas eu tava tranquilo, vivendo tranquilamente, mas na semana Aí chegou que eu da estreia da série foi duro. É um perigo, mas ele chega. Pois é. Mas agora acabou os comentários, né? Inclusive, mandem vocês comentários para os próximos. Mas agora iremos pegar tweets de pessoas que nunca falaram com a gente, mas que falaram sobre Stranger Things no Twitter. Exatamente. Então agora teremos uma crítica sobre Stranger Things, só. Em meio de um mar de elogios, podemos encontrar um navio de críticas. E foi o tweet do Rogério, e ele disse o seguinte: os irmãos Duffer são tão medrosos e acostumaram tão mal os fãs de Stranger Things que a parte 1 termina simplesmente com uma personagem principal presa em uma outra dimensão, e os fãs não estão nem aí pra isso, porque sabem que ela sai de lá vivíssima, como sempre. E é uma verdade, viu? Porque se a gente analisar, verdade, né? É uma verdade. Desde a segunda temporada a gente não tem mais esse medo. A primeira tudo bem, né? Coisa nova, ninguém nunca sabe. Mas a partir da segunda, já estamos bem acostumados com essa imortalidade roteirística dos personagens. Ninguém morre, né, de verdade. Principal, não morre. Tipo assim. Eu ainda acho que talvez alguém morra. Pode morrer. É que assim, aqui o elenco tá tão grande agora, né? Que também. Sim, tem que fazer uns cortes. Porque assim, eu vi pessoas criticando, por exemplo, que tinha muito personagem essa temporada e que alguns ficaram perdidos. Porque Sim, eu não achei que é ruim, mas tem uns personagens que ficam perdidos realmente. Tipo assim, os próprios pessoal lá da Califórnia, meio que, né? É a parte. Sim. Então talvez se eles matarem ali uns 2, 3, não vão matar. Mas se matassem, daria pra dar uma dimensionada melhor, né? Em alguns núcleos. Matar ou também você, entre aspas, encerrar parcialmente a trama dos personagens, e daria pra algum personagem ou outro
sumir por algum motivo, assim. É que ninguém some, né, de Stranger Things. Isso é surpreendente. Eles têm um apego, né? Eles são tipo... Eles são tipo Westworld, que tem um apego aos seus personagens. Nunca deixa eles irem embora. Exato. Se eles fossem um pouco mais Game of Thrones, nossa, já tinha rodado esse elenco 3 vezes. Exatamente. Mas, é assim, é uma crítica justa, né? Porque a gente sabe que ela não vai morrer. A série não é perfeita, gente. E também, assim, a gente... Tudo precisa ser também uma surpresa. Sei lá. É questionamento de cada um, né? Mas, o último tweet do dia pertence a Diaba Veste Zara. Eu já adorei esse nome. Muito bom. E @Diaba Veste Zara. Tem que manter a coerência Exato. do nome. E está aqui o quê? Meryl Streep na capa do perfil. Assistindo Stranger Things e cheguei à conclusão que eu morreria se o Vecna me capturasse. Porque simplesmente eu não tenho uma música preferida. E agora? Então, algumas eu coisas... achei essencial esse tweet, porque eu também morreria. Eu também. Como definir a música preferida? Não é uma tarefa fácil. A Max, ela foi muito... uma pessoa de muita fé, né? Sim. De muito bom senso, porque ela tem uma música preferida. Eu, por exemplo, Ou se não, eu morreria. quem foi de bom senso foi o Lucas, que sabia que era a favorita dela. Exato, e às vezes a pessoa nem sabe, né? Mas a outra sabe. Exatamente. Olha, vamos falar aqui. Eu deixaria o Osmo morrer, porque eu não sei qual que é a música preferida dele. Você vê como que as pessoas são, né? Não confiem nas pessoas. Qual que é a sua música preferida, assim? Fala aí, então. Eu não sei também. Eu morreria Não, eu também. também não sei. Assim, se fosse por questão de emoção, pra trazer a pessoa de volta, talvez a música da Bela e a Fera me trouxesse emoções. Pra, assim, Isso é verdade. Mas, e você? Uma música é muito complicada. Eu sou uma pessoa... Eu me considero bem eclético. Uma pessoa de fases musicais. Mas uma música que tem, tipo, emoção pra, tipo, te dar aqueles flashbacks, tipo, que ela tem. Não sei. Então Eu não você ia morrer sei. mesmo. A pergunta é muito difícil. Fico devendo. Quer ser pego, né? Pelo Vecna e morrer, ser no pego. caso. Então é isso, gente. Enquanto a gente não é pego pelo Vecna, vamos escutar o podcast sobre Iluminados. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos, ou não, dessa vez para falarmos tudo sobre Iluminadas, ou Shining Girls, como eu costumei a falar nos nossos vídeos, né? Que é essa Exato. série do Apple TV Plus, que surpreendeu tanto com esse elenco de milhões, esse roteiro sensacional. Muita coisa para nós debatermos sobre, então vamos comentar do final da série, vamos comentar de tudo, né, França? Exato, mas se você quiser um comentário mais específico sobre cada episódio, né? Por exemplo, o episódio 4, que é muito bom e tem muitas teorias que a gente não sabia se iria se confirmar na época. Nós, no nosso canal principal, a gente tem um vídeo sobre todos os episódios, do primeiro ao terceiro e depois do quarto, quinto, sexto, sétimo e o findouro, 8º episódio. Exato. It won't work. No one knows him. Mas agora vamos comentar sobre a série no geral, né? O que nós achamos desses 8 episódios que a Apple TV Plus nos entregou, que eu achei que foi um entretenimento de qualidade. Eu também acho. Com essa trama de investigação, né? Ao mesmo tempo que a série parecia no começo muito confusa, né? Porque eu praticamente não entendi, eu não fui atrás de uma sinopse, porque eu queria ver a série sem nenhum tipo de informação adicional. Então, no começo eu fiquei pensando se era uma questão psicológica da Kirby, se era realmente uma viagem no tempo, se era alguma outra coisa estranha. E a série ela foi trabalhando para construir isso, né? Eu acredito que a série ela foi construindo, apresentando toda essa questão de sobre viagem no tempo para que o público fosse acompanhando a loucura junto com a Kirby. E esses 3 primeiros episódios, que na minha opinião tem um ritmo um pouco mais lento, um pouco mais complicado de assistirem, foram essa grande introdução de Iluminados, né? Foi, mas eu já gosto muito do terceiro episódio. O segundo, eu acho que é o pior da série, assim. Não é que seja ruim, mas eu acho que é o pior da série. É o menos Ele é bom. mais lento. É, justamente. Porque o terceiro eu já acho muito bom. O terceiro tem todo aquele negócio que a primeira cena nós temos o Dan, interpretado pelo Wagner Moura, maravilhoso, que está ali sangrando no metrô. E depois a gente vai ver que essa é a última cena também, porque foi tudo invertido, né? Sim. E aí eu acho, assim, achei simplesmente fantástico. Se eu não me engano, é o episódio mais longo da série, é esse, mas eu achei muito bom como tudo vai se desenrolando, mesmo que o quarto episódio pra mim é o melhor, até vendo a finale da série. Daqui a pouco a gente discute se é o final, né, propriamente, mas eu gostei muito do quarto episódio, porque eu acho que ele é o que mais abre pra gente pirar sobre aquele final de trocando as papéis de parede, etc, deles viajando no tempo, o que também é bem bizarro, né, como aquilo aconteceu. E que Sim. a gente não teve uma resposta muito clara daquilo, mesmo que eu não sinta que era necessário isso. O quarto episódio também é meu favorito, tem aquela cena do começo, né, do assassino caçando a Kirby e tudo mais, no hospital. It won't work. No one knows him.
Mas sobre essa questão das coisas que ficaram abertas, que eu acho que foi um grande debate do final de Iluminadas, inclusive os nossos vídeos, o pessoal comentou sobre isso, algumas pessoas sentiram falta dessas explicações um pouco mais claras. Eu, particularmente, não senti tanto. Nós não temos a explicação sobre o que era a luz da casa, não temos o motivo também concreto do porquê o assassino perseguia elas, ficar essas questões abertas, se era porque a Clara apresentava aquelas mulheres pra ele, se ele também levava toco dessas mulheres. Teve gente que comentou até nos vídeos que elas também seriam pessoas que se destacariam nas eras dela, mais um motivo de um homem, né, ser Shining Girl, ser iluminadas. Então, como a série não especificou isso, eu acho que todas essas teorias e outras tantas que devem existir são muito boas. Elas são válidas, né? Aí Sim. cada um adere à teoria que quiser, né? Eu, por exemplo, eu sou adepto da teoria de que o Harper, que é o assassino, ele ia ali inclusive a Janine da Handmaid's Tale, que tem um grande reunion, né? Que o Osmo infelizmente não pegou, mas eu senti, né? Eu como fã. Mas tem aquela cena que ele e ela vão indo pra vários tempos, etc. E depois ele acaba matando ela, mas lá eles encontram a Elizabeth Moss e etc. E ele depois começa a perseguir ela, tem o brinco, a história do brinco, etc. E a minha teoria que eu sou adepto, no caso, não foi eu que criei, é de que realmente ela apresentou essas mulheres pra ele, só que ela não queria as outras mulheres, né? Ele queria justamente ela, e ele não queria ficar ali na friendzone, né? Depois ele perseguia essas mulheres. Então, né, como a gente sabe que ele matou ela várias vezes, pode ter sido várias vezes, em vários tempos diferentes, com todas aquelas mulheres que a gente viu sendo mortas. Exato. It won't work. No one knows him. Eu acho que a gente pode também falar sobre a questão do... o quanto isso também pode ser relacionado, por exemplo, às histórias de assédio, às histórias de perseguição, porque ele ia atrás das vítimas desde que elas eram crianças, acompanhava ela como um stalker, realmente. Sim. E o quanto isso também se relaciona a essas coisas, etc., da mulher, por exemplo, ser totalmente desacreditada, sabe? As vítimas. Porque realmente, ali naquela situação, havia uma coisa mística envolvida, mas a gente pode levar isso pro nosso mundo. A vítima é sempre... a gente acredita nela, né? Os órgãos deveriam acreditar nelas, a polícia, etc. Dão a fé que seria necessária nesses casos? Exatamente. E uma coisa bacana que a série deixou claro também, quanto a essa questão toda do crime, é o que tornou o assassino a figura que ele é, não foi o poder da viagem no tempo. Não é, por exemplo, ele foi enlouquecendo, algo do gênero. Ele já era uma pessoa má, propensa a cometer aquelas coisas. A viagem no tempo só foi uma ferramenta que permitiu um estrago muito maior do que ele apenas no tempo dele, né? Eu acho que mesmo talvez que eu acho que ele piorou com a casa. Sim, porque a casa meio que enlouquece todo mundo. Mas eu acho que, por exemplo, se ele tivesse começado a se tornar esse stalker bizarro assassino só depois que ele adquirisse a casa, eu acho que perderia um pouco a força, essa questão toda. E também porque ele mostra que ele tem ali traumas de guerra, né? Não que justifiquem, obviamente não justificam, mas tem ali, né, talvez um possível estresse pós-traumático, né? Sim. Dele na guerra. E aí ele já mostra que a primeira vítima dele ali, não que dele como serial killer, mas a primeira pessoa que ele matou foi na guerra, né? Foi dele tirando a máscara ali pra ele viver, né? Pra ele sobreviver. Exato. It won't work. No one knows him. Inclusive, falando de significados, né, sobre a questão das mulheres, etc., o quanto a vida ali da Kirby e depois da doutora no último episódio é comparada também a uma situação de gaslighting, porque elas são colocadas no papel de loucas, né, de histéricas, de malucas a todo momento, né? Exato. Então, é uma manipulação, é bem o gaslighting clássico, assim. Eu falei sobre o gaslighting no vídeo sobre Ataque dos Cães, que é, por exemplo, você colocar a pessoa num papel que ela é propensa a ser chamada de louca. Então, por exemplo, a pessoa fala uma coisa X, depois você fala, não, a pessoa falou Y. Então, a pessoa começa a questionar a própria sanidade mental dela, e a Kirby teve que vencer isso no final, etc, né? Pra ir pra cima do Harper. O desenvolvimento da Kirby também eu achei extremamente interessante, porque apesar dela estar lidando com aquilo durante anos e anos, ela estava meio que passiva àquela situação toda, até que finalmente ela consegue passar a lutar, né, pra tomar as rédeas da vida dela de volta. Ela tem a ajuda do Dan e tudo mais, mas ela, sabe, não é, por exemplo, o destino, por acaso, ela foi jogada nisso. Não, ela buscou, finalmente, ela se libertou daquela passividade pra buscar a tranquilidade da vida dela, buscar entender o que está acontecendo,
justamente. E com isso, ela evolui ao ponto de passar a usar a viagem no tempo, assim, sobreviver da viagem no tempo, sabe? Começar a se adaptar àquele protocolo dela todo e finalmente usar a ferramenta que foi uma tortura pra ela a vida inteira dela, que ela pensar que tá ficando doida, ela ter que ficar anotando coisas básicas da vida dela, finalmente usar aquilo pra fazer vingança e pra fazer justiça. E o quanto isso não é uma forma de resistência, porque a força que ela deve ter tido pra ficar anos vivendo isso, e você não saber onde você foi, etc. Desde criança. Justamente. Então você ficar se questionando a todo momento o que aconteceu, tempos completamente embaralhados, né? E imagina o quanto a pessoa não pensaria em desistir daquilo e etc. E ela se manteve, mesmo com tudo isso, né? E tipo, Sim. de repente ela estando casada com uma pessoa que ela conhecia, mas que ela não tinha nenhuma relação. E depois Pô, a ela mãe passando dela. pra nem conhecer a pessoa, pra pessoa nem conhecer ela, que era casada 3 horas atrás com ela. De repente ela não conhece mais. Aí, de repente, a mãe dela mora com ela. A mãe dela é uma pessoa da igreja. De repente, ela ainda toca na banda. De repente, ela mora em outro lugar. A Kirby, que tem um emprego tal. Aí a mesa dela muda. O cargo dela muda. Ela não trabalha mais lá. Tem um gato, tem um cachorro. Não mora no mesmo lugar. Então, eu acho que por causa disso, desse desenvolvimento todo da Kirby, que eu não sinto falta desses outros elementos que servem de apoio pra mostrar a evolução dela, como esses detalhes sobre o que é a luz, como funciona exatamente a viagem no tempo. Eu acredito que o grande foco da série seja mostrar a evolução e a resistência dela. Da Jean também, que é uma personagem mais secundária, mas como que elas sobreviveram, se adaptaram pra lidar com tudo isso. Pra lidar com o trauma, né? Porque Sim. uma das respostas que nós temos é de que ali a Kirby e o Harper estavam ligados, por causa que ela tinha sobrevivido, e depois a doutora também estava ligada. Então, quanto o trauma une essas pessoas, e depois, eu acho que até essa ligação não foi quebrada, né? Porque depois o Harper é colocado na situação, além de sofrer as coisas que elas estavam sofrendo, né? Exato. É muito interessante, eu acho. Acho que tem muitas metáforas, talvez você notar ali. E que nem você falou, que, né? Eu concordo com o que o Osmo falou no vídeo dele também. Tem coisas que a gente não vai saber o que aconteceu, Sim. por exemplo, a história de onde a casa surgiu, etc. A gente supõe que é um buraco de minhoca, etc. E é isso. E acabou, sabe? A gente não sabe quem foi o primeiro dono da casa, como a casa foi criada, quem que era aquele cara, quem que, por exemplo, quais eram as regras estritamente da viagem do tempo, por que ele não poderia passar daquele momento, né, que ele foi com ela ali no futuro, etc, que talvez seria a nossa época. A gente não sabe. E eu acho Exato. que é bacana, talvez a gente não saber. A gente tava falando do arco da Kirby, que é muito interessante, inclusive, não sei se você percebeu, mas tivemos 2 episódios dirigidos pela Elizabeth Moss. Ah, que legal. Não tinha reparado. Quais foram? Se eu não me engano, eu posso estar falando errado, mas o episódio que ela fala pro Dan, etc, que ela tá sofrendo aquilo, que é o 5º episódio, e o penúltimo, eu acho que são dirigidos por ela. Inclusive, o episódio 5, ele tem um grande monólogo, que ela fala, etc, pro Dan que ela tá sofrendo, depois daquele negócio lá do quarto, e percebemos que a Elizabeth Moss gosta de se dirigir em grandes monólogos, porque o episódio que ela dirigiu lá em The Handmaid's Tale era também um monólogo, né? Então ela gosta aí desse negócio e ela brilha realmente nos monólogos. Mas eu acho que a cena que ela mais brilhou, na verdade, foi quando ela estava com o amigo lá e ela, tipo, sutilmente coloca ele com um baita de um gaslighting pra cima dele, pro cara falar onde que tava o negócio, que é a fita lá do negócio do caramba. E eu acho muito, muito legal. Não, aquela cena é muito boa. Aquela cena Ali é a muito boa. Kirby brilhando. Brilhou. It won't work. No one knows him. Vamos falar do final? Agridoce. Vemos que a Kirby acaba conseguindo derrotar o assassino, mata ele no seu tempo atual, em seguida consegue voltar no tempo, faz toda a questão pra que ele comece a passar pelas mesmas coisas que ela. Eu acredito que a série teve aquela cena que você comentou do cachorro, né? O cachorro aparecendo. Eu acho que foi um esquema igual ao do Dan Velasquez, que a gente teve, tipo, o spoiler do final no começo. Que aquilo já era um spoiler que a Kirby ia conseguir, mas a gente não notou na hora. Eu sinto isso. Então será que ela já trouxe o tava cachorro na dela. casa? Ou ela já Então, tinha porque- usado a casa? Ou a Kirby... Como a viagem no tempo de Iluminadas não tem uma regra, que ninguém entende como funciona, eu acho possível que a coisa tenha acontecido, a viagem, e aí meio que seja esse vestígio estranho da viagem no tempo. Sei. Eu acho que pode ser uma coisa lustre, assim. entendeu?
Sim, isso. sim. É uma boa teoria. Muita gente falou, por exemplo, que a Kirby poderia já estar preparada pra atacar ele, porque ela sabia exatamente pra onde ele iria, né? Ali na Sim. cena que ela mata ele, etc, e eles correm, tem a perseguição na casa, ela sabia exatamente pra onde ele ia ir, pra ela estar exatamente ali com alguma coisa pra fazer, né? Então talvez ela já tivesse visto aquela cena, ou ela já tivesse vivido aquela cena e feito ele repetido daquilo. Ou, por exemplo, a casa, essa teoria eu pensei agora, e a casa já era dela, ela já tinha mudado o dono da casa pra ser ela. Então isso que permitiu que ela sempre soubesse pra onde ele ia dentro da casa. Uma coisa meio varinha das varinhas, né? Exatamente. O que ajuda pela teoria do cachorro. O cachorro estando lá já prova que ela já era dona. A casa já sabia que ia virar da Kirby, ou que a Kirby ia virar dela, sei lá. Aí por isso já tava nessas brincadeiras. Ou já era dela no futuro, ou seja, que já era dela no passado também. Nossa, Exato. a viagem no tempo de Iluminadas, eu acho muito mais divertido quando essa coisa é confusa. Não que seja ruim, tipo, De Volta pro Futuro ou Vingadores, onde você sabe, mas como esse tipo de viagem no tempo já foi usado tantas vezes, eu acredito que quando tem essas brincadeiras é mais legal. Exatamente. Achei muito bom. It won't work. No one knows him. E dá uma renovada, né, no gênero de investigação. A gente tá tendo muitas séries de investigação criminal, assassinos, etc. Sim. E é legal. Quando as outras séries trazem outra coisa, tipo The Flight Attendants, que traz toda uma outra metáfora ali, mental, etc. E essa Exato. vai pro lado ali, viagem no tempo. Eu acho que Sabe o que seria legal? Diga. Inclusive, você me fez pensar agora uma oportunidade que The Witcher perdeu. Uma série de assassinato e investigação ambientada em outro período, seja futuro ou passado, sabe? Tipo um serial killer na Idade Média. Imagina, ou um espaço, uma coisa meio Star Wars, mais Uma 18. coisa meio Among Us. Exato. Ou uma série assim seria legal, hein? Seria, imagina, um filme, acho que seria bacana. Ou um filme do Among Us. Fica aí. Um filme. As séries de investigação são muito legais. Exato. E a gente mesmo na série Stone comentou sobre de tantas maneiras, que é uma premissa que permite tanta criatividade e é sempre muito bom ver uma boa execução. It won't work. No one knows him. Inclusive, né, estamos chegando ao fim do podcast, mas daqui a pouco teremos outra série de investigação da Apple, que se chama Surface. Não sei se eles vão Sim. traduzir aí pra superfície, ok? Mas, Talvez. exato. Então, mais uma aí de investigação pra gente ver na Apple, né? E obrigado, porque normalmente vai muito bem no canal. Obrigado. E são séries boas. No geral, séries boas. Tem a série de investigação, que aí tem a série ruim, que é do podcast da Octavio Spencer, que aí é uma bem bosta. Mas de resto, tem Mas coisas existem boas. limites. Existem limites, justamente. Mas, vamos para o quiz? Vamos! E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? A minha frase no início do programa, obviamente você não se lembra, e nem eu. Então eu irei repetir. Nada fica para ser lembrado. Essa frase... Aqui também, quando nós vamos falar coisas assim, não são muitas possibilidades de a gente pode falar isso. Eu vou chutar aqui a Jean. A doutora, nossa querida Exato. doutora. Segui passou. A esposa de Hamilton não falou isso. Quem falou foi o brasileiro, o BR. Dan Velasquez? Dan Velasquez. Inclusive que é o nome nada brasileiro, né? Na realidade. Nossa, o cara fala espanhol. Um dia, Hollywood vai acertar que o Brasil não fala espanhol. Mas apesar ele de fala, ser América Latina. É português, não fala? Não, é espanhol. É? Eu ouvi dublado, ele fala espanhol. Ah, eu vi legendado. É espanhol, te garanto. Não, mas eu vi legendado, ele fala português. Não é possível que eles dublaram e colocaram espanhol. Não, eu tenho certeza do que eu tô falando. Ele fala português. Tem um momento que ele fala espanhol com carinha, mas com o filho dele ele fala português. Isso é verdade. É Então BR. tudo bem. Não vi nada, fez bem. Só acho Já que eu não tem aqui- outro nome, né? Porque Dan Velasquez é bem América Latina. Então, Velasquez. América Latina, mas América Latina e espanhol. Talvez tenha algum Velasquez brasileiro, mas eu nunca vi. Exato. E um Silva. Sim, por que não? Um Silva era fogo. Poderia ser, né? Faltou aí a pesquisa. Exato. Já a minha frase foi a seguinte: você continua aqui e ninguém pode te esquecer. Você continua aqui, ninguém pode te esquecer. Eu acho que é ele, provavelmente Larissa Lispector, desse mundo, Dan Velasquez. Acertou. Ele é dono dessas frases, viu? Parabéns pra ele. Cada série que a gente vê tem uma Clarice Lispector, né? Sim. É o Jonathan, é o de Stranger Things, aparentemente. É o Dumbledore e Harry Potter. Exato. Qual será o próximo? Sempre tem alguém que é dono de todas as frases. Mas chegamos ao final desse programa, então se você quiser mais comentários, que nem eu falei de Iluminadas, sobre cada episódio, cada mini coisa, o Osmo como fez vários vídeos lá na série Stow.
vai lá, tá aqui nos comentários não, né? Na descrição, no caso. Tá aqui na descrição pra você ir lá assistir. E tem muitas outras séries da Apple. Lá no nosso canal tem uma playlist que se chama Apple TV Plus, só pra séries da Apple. Então, Ruptura, Morning Show, Ted Lasso, muitas coisas pra você ver. Coisas que você já assistiu, que pode ver o nosso review, e coisas que você nem conhece, que você pode descobrir. Exatamente. Então, de forma geral, foi isso. Você deveria estar maratonando.